Voltamos ao vivo para todo o Brasil, aqui com o professor de matemática, tio Bruno. Prefere tio Bruno? Prefere? Muito conhecido aí, que tem uma didática diferente sobre a matemática, isso mesmo. Você há 12 anos atrás não pensava em misturar com a música. Isso surgiu depois de quantos anos trabalhando com a licenciatura em matemática? Foi logo no primeiro ano, porque como eu acompanhei esse outro professor que cantava, aí eu era monitor e aí com o tempo eu fui assumindo as turmas também. Aos poucos eu ia criando minhas músicas e tal, e aí com o tempo fui tendo esse repertório, vamos dizer assim, maior. Mas você copiou alguma coisa dele pronta, não? Não. Suas criações? Minhas criações. É? Mas você propôs isso de início, as crianças, a pré-adolescentes aceitaram bem ou não? É interessante porque o aluno que já vem de um outro professor que faz isso, eles ficam, tem a coisa da criança, aquela, porque isso o Paulo André que fazia, ele está querendo imitar. Mas depois, quando a gente tem uma turma que é nossa, como eu como titular, isso já vem encarado já de outra maneira pelas crianças. Mas você dá aula em várias turmas, né? 6ª, 7ª, 8ª, né? São 2, 3 tempos por semana, não é isso? Tem turma que eu entro 5 vezes na mesma turma, tem turma que eu entro só 2 vezes na mesma turma. Como que você, a partir disso, observou os avanços da turma em relação a esse método? A primeira coisa que a gente consegue é acabar um pouco da barreira do aluno com a matemática. Essa cara feia que a matemática costuma ter. Né? Então, a primeira coisa é trazer o aluno para o nosso lado. E aí, trazendo o aluno para o nosso lado, a gente já ouve, durante a aula, a gente já ouve um aluno falando para o outro. E não é que matemática pode ser legal, até que essa aula está legal, vamos prestar atenção nisso. E aí desperta o interesse dele de estudar, de fazer dever de casa, de prestar mais atenção. Então, é como se fosse uma reação em cadeia. A música, ela serve para trazer o aluno, é um elemento para trazer o aluno e dali ele despertar o interesse pela matemática mesmo em si. Isso em algumas fórmulas específicas, né? Como você falou anteriormente. Isso, Algumas... Em algumas matérias, alguns conteúdos permitem isso. E nos outros que não tem, eles pedem? Olha, aí mas eles pedem, eles falam, tio Bruno, não vai ter música para essa matéria? Não, essa matéria não tem música. Não precisa, né? Essa não precisa, essa não tinha como encaixar. Essa volta para o método tradicional, isso, não tem jeito, né, de fugir. E a escola aceitou bem isso? Tudo bem. Aceita. Existem algumas que não aceitam ainda? Eu acredito que não, até porque como é uma frente, já tem um grupo muito grande de professores fazendo isso também, e a gente precisa atrair o interesse do aluno, então não seria muito inteligente se a escola fosse contrária a isso. Entendi. Né? A gente tem um videozinho que a gente vai mostrar. Será que são os alunos dele, produção? Quem é que está nesse vídeo aí mostrando? Vamos ver aí os alunos do tio Bruno. Que legal, gente, muito legal, Bruno, muito legal mesmo, não pode assistir, mas qual era o tema dessa aula? Era números inteiros. A regra dos sinais, né? A regra dos sinais do 7º ano, que gera tanta dor de cabeça para eles. O 7º ano é o mais difícil de todos, né? Do fundo 2. É uma parte... O 7º e o 9º são séries bem complicadas, né? Porque tem muito conteúdo novo, né? Para o aluno que vem de um 6º ano praticamente revisional, é um choque muito grande. Então... E aí a coreografia, você monta ou Não, parte foram deles? eles que criaram. Eu dei o conceito, dei aula, exercício, aí escrevi a música. Aí, a gente pode ir aí para dançar e cantar? Pode. Aí eles foram lá. Coreografia não é essa parte então, só com eles? Aí é por conta deles. Gente, mas é muito legal, né? Muito legal mesmo. E a família, teve alguma reclamação? Alguém falou alguma coisa em algum momento? Sempre tem aquela parte, né? Aquela família que... Tem. Em um contexto geral? Não, de um modo geral, eles ficam a favor desse método. Né? Mas às vezes acontece da família achar que isso somente tira a atenção do aluno. Às vezes, até para justificar um pouco uma nota baixa, de repente um fracasso, a gente vê, não, mas esse professor está cantando ao invés de estar dando aula, quer dizer, não entende o contexto, como é que funciona, né? Tem o conceito, tem o exercício, tem a fixação e a música é um elemento a mais.
eu não fico cantando a aula inteira, não fico cantando o ano inteiro. Não tem alguém no mundo que não goste de música, né? Pois é. Seja ela de qualquer ritmo, é impossível. Fala uma matéria, um pedacinho da matéria de matemática que seja muito difícil para eles, por exemplo. No 7º ano, como a gente falou, essa questão da regra dos sinais, né? Eles saberem que o -5 com -3 dá -8. Que já entra esse conceito do número negativo, que foi um conceito que os próprios homens levaram séculos para entender. Né? Então, imagina crianças de 12 anos. Adulto hoje em dia, né? Adulto, às vezes, Acho também que até precisa de uma revisão, sabia? Não lembrava muito bem, não. Mas é verdade, menos com menos, mais com menos, mais, né? Essa é a parte bem difícil. É a parte inicial do 7º ano, é bem difícil, porque tudo que vem depois na matemática vai depender disso. Então, se eles não fixarem bem esse conceito, vai ser uma bola de neve que vai se arrastar. Uma regra puxa a outra, né? Vão se conectando de uma certa forma, né? E é difícil para eles que eles são muito novos e eles têm a capacidade de abstração mais menor, né, do que nós adultos. E os outros professores, quando viram isso, aderiram também? Que alguém quis praticar ou não? Muitos usam também, aí assistem minha aula. Que legal, vou fazer também. Ó, Bruno, eu criei essa música aqui, vê o que você acha. É legal isso, né? Que a gente, assim, da mesma maneira que eu recebi essa informação, eu também estou podendo multiplicar isso, né? Isso não fica preso pra gente. Isso vai adiante. Que isso bom, é né? legal. E quando perde o aluno, né? Vai para uma outra série, para uma outra escola, lembra, né? Muito gostoso isso, né? Não tem como... E o resultado, que é a parte mais importante, gratificante, né? É muito gratificante isso. Ele canta, gente. Como ele inventa essas músicas, ele canta. Vamos cantar um pedacinho para quem está em casa assistindo, que tem vontade de aprender? Vamos lá? Tem uma música sobre MMC e MDC, porque tem um conceito que... Para o MMC, a gente tem que ver os expoentes que são maiores. Para o MDC, os expoentes que são menores. Então, o aluno fica na dúvida. Aí, por isso eu criei essa música do MMC e MDC. Vamos lá, um pedacinho. Separa que agora é hora da decomposição. Por números primos, cê faz a divisão. Na forma fatorada não tem erro não. Se quer MMC, chega perto, vem. Escolhendo entre as bases eu posso pegar as iguais e as diferentes para multiplicar. O expoente é o maior se a base for igual. Tá ligado nesse funk? Ele é na moral, falta só o MDC. Com a base igual não pode esquecer que o expoente é sempre o menor. Cantando, conte o Brunão bolado, você fica preparado, falta só o MDC. Com a base igual não pode esquecer que o expoente é sempre o menor. Cantando, conte o Brunão bolado, você fica preparado. Que legal! Muito bom! Parabéns! Leva muito tempo para elaborar isso ou não? Leva, né? Porque eu ouço a música, que o ritmo é funk, é pop, aí eu começo a pensar, que conceito a gente pode encaixar? Aí pego um papel, aí anoto em cima da música original, vou trocar aqui, não ficou bom, aí risca, então até sair a música, aí depois que ela tá pronta, eu levo para uma turma, e a turma é o termômetro. A turma vai ouvir a música, se a turma gostar... Não, tio Bruno, mexe aqui. Então, várias músicas, eles me ajudaram a dar a lapidada. Né? É muito legal por isso também. Que legal. E algumas outras matérias, você acha que não daria certo? Por exemplo, em história, geografia. Você acha que em todas? Tem muitos professores que fazem isso, de outras, inclusive de humanas também, de português, de geografia, de história, tem também. Eu achava que não daria muito certo, não. Dá sim. Com história, né? Que é tão profunda, né? Muita coisa para gravar, né? Decoreba, né? Tem uma decoreba ali, né? Mas funciona também. E hoje em dia você se sente realizado com isso que você faz? Sinto. É muito gratificante. É um retorno diário, o reconhecimento e o carinho dos alunos, esse detalhe de repente, encontrar um aluno muitos anos depois, encontrar na rua, ou até pelo Facebook, por algum... Né? Eles chegam... No shopping, no fim de semana. No shopping, alguma coisa assim, eles... Poxa, tio Bruno, eu lembrei daquela música, se não fosse aquela música que você cantou para mim no 6º ano, eu não teria conseguido resolver aquela questão no vestibular, no concurso. Lembro até hoje das suas músicas. E você pretende levar isso por um bom tempo? Pretendo. Por um bom tempo, né? E por que não o Fundamental 1, médio? Por que você escolheu só o Fundamental 2? Eu tenho a impressão que essa minha escolha pelo Fundamental 2 é justamente para fazer tentar atrair o aluno para a matemática. Eu penso que quando o aluno está no ensino médio, ele já fez a escolha dele, vamos dizer assim. Ele já é um aluno de humanas, já é um aluno de exatas.
E aí eu vejo que o meu papel, nesse caso, é tentar trazer o aluno para exatas. É mostrar uma matemática um pouco mais bonita, vamos dizer assim, diferente do que ele está acostumado a ver. E essa construção, ela é fixa mais no Fundamental 2? No Fundamental 2. Existe uma base da educação infantil ao Fundamental 1 também muito forte, né? Isso, é forte. Que se for ruim, desanda todo o resto. Isso, e é interessante que, infelizmente, a maioria dos alunos que chega no 6º ano, ele chega com essa visão negativa da matemática. Ele prefere o português. É interessante que a maioria que a gente vê é isso. Então aí no 6º, justamente o meu papel, eu vejo assim, é tentar dividir um pouco isso melhor, né? Trazer mais gente para matemática para poder seguir. Né? Algum aluno que não gostava, ou até mesmo que gosta da matéria, já falou para você que por conta disso vai querer ser professor de matemática também? Já. De verdade? É emocionante isso. Ouvir um aluno de 6º ano vir, porque a criança é sincera, verdadeira, né? E aí ela vem e te abraça, tio Bruno, eu quero ser professor, a sua aula é fantástica, eu quero ser um professor igual a você. Não tem preço, né? Vale a pena acordar às 5h30 da manhã? Vale. E olha que tem alguém na linha para falar com a gente. Alô? Oi. Boa noite. Quem fala? Oi, é o Gabriel. Já fui aluno do Brunão aí. Já foi aluno do tio Bruno? É. Lembra dele, Gabriel? Lembra? Lembro. Que legal. Vem cá, elogios ao professor, a matéria ou uma pergunta? Elogio, só tem elogio pro Brunão. Conta Foi um grande professor meu, pode falar? Acabou? Pode falar. Oi. Pô, só tem elogio pra ele. Não tem nada de perguntar, já me ensinou muita coisa, foi, um dos melhores professores de matemática que eu já tive, se não for o melhor. E hoje em dia eu tô no 3º ano já, eu tive aula com ele no 9º ano. E foi no 9º ano que eu aprendi a gostar de matemática. Antes eu não gostava, não. Há 4 anos atrás, eu comecei a gostar de matemática. 4 anos atrás. É. Encontra com ele ainda no corredor da escola, em algum lugar, e fala? Eu sempre encontro com ele. Ele, além de professor, virou um grande amigo meu. Eu gosto muito dele. Professor jovem, né? Tem que ser amigo também. Não só como professor, ele é um cara de coração muito bom. Conheço muito bem ele. O que a matemática trouxe de bom para você, para o seu futuro, para sua profissão aí, para sua carreira que você vai seguir, Gabriel? Depois do 9º ano, foi um ano que eu meio que não fui muito bem, aí eu comecei a estudar mais ainda matemática, né? Que é uma matéria muito importante para o vestibular, isso aqui. Aí eu tô muito focado em matemática para tentar fazer engenharia. Mas foi tudo no 9º ano mesmo, com aula com o Brunão, ele me ensinou com o método dele aí de música, com as músicas dele, chamou muito minha atenção. Que legal! E vem cá, tem então esse recado, um abraço, um beijo, um agradecimento. Não é mais tio Bruno, é Brunão agora, Gabriel? Mudou, né? Cresceu. Eu acho que eu sou mais um pouquinho íntimo, né? Eu chamo de Brunão, eu tô acostumado. Que legal, obrigada pela sua participação, viu? Tá, obrigado. Obrigada, tchau. Olha que legal, viu? Que legal, né? Interessante que essa turma dele não era fácil. Não era fácil, não. Disciplinada. Mas na hora da aula de matemática, ali na hora de aprender, de correr atrás, eles eram muito focados. E aí na musiquinha, então, como eles eram agitados, eles faziam a festa. Né? Porque na verdade, né, escola particular em qualquer outra, ninguém quer perder um ano letivo, quer ficar independente, ainda mais matemática, né? Que aparentemente não é uma das melhores, né? Só para quem gosta muito, né? Ele que falou que quer seguir profissão como, né, na engenharia também. Exatas, né? 5 anos, né? Matemática. São 5 anos, pelo menos 5 anos, né? Muita matemática pesada. Aí o resto da vida, né? E olha, se o Bruno não fosse professor de matemática, teria alguma outra profissão? Engenheiro, professor? Tira essa parte, uma outra. É difícil, agora é difícil, porque até eu tomar essa decisão, eu pensei muito. Será que eu vou fazer jornalismo? Será que eu vou fazer educação física? Mas quando eu cheguei, para ser professor, é magistério, aí hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Você, sem ser aquele outro, né, que você foi monitor dele, teve algum outro professor que você se espelhou, se inspirou? Tem, sempre tem. Até como professor, ouvindo o papo, né, a conversa dos outros professores mais velhos, ou até de mais novos também, que trazem uma didática diferente, a gente meio que vai formando como se fosse um liquidificador. Vai formando aquele professor que a gente acredita ser o que vai funcionar em sala de aula.
Isso é que é interessante da nossa profissão, né? Essa troca que a gente tem o tempo todo. Exatamente. E hoje tá todo mundo. E tem vídeos no YouTube, um monte de coisa. Anuncia os seus contatos aí, seus vídeos. Pode falar para quem tá assistindo. Se digitar Tio Bruno Lima no YouTube, vai ver vários vídeos meus, né? No próprio Instagram também, @Tio Bruno Lima, tem muita coisa que eu posto ali também sobre as participações, sobre músicas, enfim. Dá para me encontrar, é fácil me encontrar. Telefone, tem algum telefone que posso dar? Aula, alguma coisa ou não? Porque eu só trabalho com escola particular, né? Então não posso. Entendi. E vem cá, ganha carta de alguma aluna, algum agradecimento, presente? Tem muito isso também? Tem. Hoje, a gente tem muito reconhecimento quando termina um ano, numa formatura, ou às vezes numa saída de uma escola, vem um pai para abraçar, vem uma mãe, eu queria te conhecer, porque meu filho fala muito de você em casa. Então, esse reconhecimento aparece, né? Ou até agora com essas mídias que a gente tem, pelo Facebook, pais que vêm escrever alguma coisa. Né? É uma forma que torna a gente mais próximo, né? E você tem alunos no Facebook, no Instagram, nas redes sociais? Tem esse contato? Aceita? Tenho. Já tirou alguma dúvida virtual com eles? Já tirei também. Às vezes eles vêm, estava estudando aqui trigonometria e aí apareceu essa questão, eu vou fotografar para você. Aí fotografa, manda. Aí se eu tiver com tempo, papel ali, eu vou fazer e vou mandar para ele. Cobrança de nota. Professor, não postou a minha nota tá errada. Também, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, né? Porque até o que eu deixo claro para eles. Esse não é o meio que a gente tem para falar sobre esse tipo de coisa, porque a nota é uma coisa mais séria. A gente tem que falar sobre isso pessoalmente, porque depende às vezes de um conselho de classe. A gente não pode discutir nota pelo Facebook, né? Tem mais alguma parte pequenininha de alguma música, de alguma parte importante da matemática que você queira cantar pra gente? Tem uma música sobre frações que eles adoram. Sempre que eu canto, eles gostam muito, que é explicando como é que se divide fração. Pode cantar por assim? Para dividir frações, eu vou mandar uma letra que você vai se amarrar. Eu mantenho a primeira, inverto a segunda para depois multiplicar. Que então, legal! Eles adoram essas músicas assim. Muito bom. Tem que gravar. Você grava essas letras em algum lugar? Não? Tem que registrar, gravar. Eu tenho um registro das primeiras músicas lá em 2004, 2005 na Biblioteca Nacional, mas a questão só da letra, né? Pela questão dos direitos autorais, né? E não, mas assim, gravado em CD e... Nada? Colocou no YouTube você cantando? Nada? No YouTube tem. E são quantas de lá pra cá? 2004? 10 anos? Desde 2002. Quantas músicas você eu devo estar já com fez? mais 20 músicas, mais ou menos. E como professor de matemática, com letras diferentes, ou, por exemplo, aquela matéria eu criei 2 canções diferentes. Não, sempre uma só para cada uma. Tem frações, tem várias, por exemplo. Frações é uma matéria um pouco mais complicada para os alunos, tem vários conteúdos dentro de frações que tem música. Entendi. Entendeu? Como professor de matemática, qual é o maior ensinamento que você tira disso tudo? O maior ensinamento é que a gente quando entra numa sala de aula e a gente tem, às vezes, um objetivo dentro da sala de aula, a criança mostra que aquele objetivo não era o que ela esperava e o que ela precisava. Então, muitas e muitas vezes eu cansei de entrar numa sala de aula e parar, né? E não falar sobre matemática, mas falar sobre a vida. Olha. E isso é a melhor demonstração que a gente tem dessa troca que a gente tem com a criança e com o adolescente, né? Que a gente está sempre aprendendo. A gente não vai com a caixinha pronta para dizer o que vai ser feito, porque a criança que vai dizer o que ela está precisando naquele momento. Muito Isso legal, é muito gratificante. muito legal. Obrigada, Bruno, pela sua participação. Me volte mais vezes. Esse foi o Tio Bruno, que você pode colocar no Google, na internet, lá no YouTube, no Facebook, encontrar e curtir, comentar lá, estar junto com ele, tá bom? Esse foi o Tudo.com de hoje, gente. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua participação. Para vocês que estão mandando aqui muitas perguntas pela internet também, tá? E até amanhã. Um ótimo fim de quarta-feira. E eu te espero amanhã. Deus te abençoe. Tchau!